Tem gente que vive como se o objetivo da vida fosse agradar todo mundo. Vive com medo de decepcionar, medo de ser mal interpretado, medo de não ser aceito. E nesse esforço desesperado por aprovação, acaba se afastando da única pessoa que deveria agradar ela mesma. E olha que ironia. Quanto mais você tenta ser o que os outros querem, menos os outros te respeitam. Porque, no fundo, as pessoas sentem quando alguém perdeu o próprio centro, quando alguém deixou de viver por propósito e começou a viver por aparência. E é aí que nasce a frustração, o cansaço, a sensação de vazio. A verdade é que o mundo tem expectativas demais. Todo mundo acha que pode opinar sobre como você deve viver. Mas ninguém vai viver a sua dor por você. Ninguém vai acordar no seu corpo, lidar com as suas batalhas, enfrentar as suas crises. Por isso, a decisão de focar em si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência, é coragem, é maturidade. E o estoicismo ensina isso desde a antiguidade. O que está fora do seu controle não deve dominar a sua mente. Marco Aurélio dizia: a alma fica mais forte quando para de se importar com coisas que não pode mudar. E isso inclui a opinião alheia. Focar em si é escolher a rota menos popular, mas mais verdadeira. Porque muita gente vai criticar, vai julgar, vai tentar puxar de volta para o antigo padrão. Mas aí entra o seu compromisso com a sua paz. Você não precisa explicar sua mudança, nem pedir permissão para crescer. O que importa é o que você está construindo no silêncio. A cada escolha sua que parece pequena, você está dizendo para o universo: eu me respeito. E isso muda tudo. O respeito que vem de fora só aparece depois que você aprende a se respeitar de verdade. Tem uma força que nasce quando você para de correr atrás de validação. Você se liberta. Começa a fazer o que tem que ser feito sem precisar de aplauso. Começa a agir com intenção, com foco, com clareza. E não é fácil, viu? Tem dias que o medo bate, que a dúvida grita, que a vontade de voltar para a zona de conforto parece forte demais. Mas é nesse ponto que os estoicos nos lembram. Não é porque dói que você está no caminho errado. Às vezes, a dor é só sinal de crescimento. E se você seguir mesmo com medo, vai ver que era mais forte do que pensava. A vida muda. Mesmo é no silêncio. Quando você deixa de reagir a tudo. Quando para de responder quem não merece resposta. Quando começa a guardar sua energia para coisas que realmente importam. Focar em você é se blindar do barulho externo para ouvir. O que realmente importa, sua consciência. E ela não mente. Ela sabe quando você está se traindo. E sabe também quando você finalmente decidiu se colocar em primeiro lugar. E isso não é arrogância. Isso é maturidade emocional. É colocar limites. É dizer: chega de me deixar por último. Então, se você quer uma vida mais leve, começa cortando o excesso. Gente que só suga, promessas que você mesmo sabe que nunca vai cumprir, hábitos que te afastam de quem você quer ser. Focar em si mesmo é como podar uma árvore. No começo parece que está perdendo, mas é aí que ela começa a crescer mais forte, mais bonita, mais firme. E o melhor, com raízes profundas, que não balançam com qualquer ventinho. A vida pede isso da gente, raízes, não aparência. Tem hora que tudo ao redor vai parecer mais urgente do que cuidar de você. Vai surgir cobrança de todo lado, gente exigindo sua atenção, situações querendo te tirar do eixo. Mas aí é que entra a importância de manter o foco. Se você não se priorizar, ninguém vai fazer isso por você. Não adianta esperar que o mundo te respeite se nem você se respeita. O estoicismo ensina a colocar ordem dentro antes de tentar consertar o que está fora. Epicteto dizia: não busque que os eventos aconteçam como você deseja. Deseje que eles aconteçam como acontecem, e você terá paz. Isso é sabedoria. Aceitar o que vem de fora, mas cuidar do que você constrói por dentro. Quando você começa a focar em si, descobre um silêncio poderoso. Um silêncio que assusta quem está acostumado a te ver justificando tudo, explicando tudo, tentando agradar. De repente você para de falar e começa a fazer, para de prometer e começa a cumprir.
E o mais engraçado é que esse silêncio incomoda mais do que qualquer grito, porque ele mostra que você não precisa provar mais nada. Tá vivendo, não explicando. Tá crescendo, não mendigando validação. E isso é uma revolução, as pessoas vão notar, vão perguntar o que aconteceu. Algumas vão achar que você tá distante, outras vão dizer que você mudou. E tá tudo bem, você realmente mudou. Crescer exige distância de tudo aquilo que te diminuía. E o mais bonito é que, ao focar em si, você não precisa ferir ninguém. Só precisa se escolher com mais frequência. E quando isso vira hábito, você começa a atrair situações mais leves, mais honestas, mais coerentes com quem você realmente é. A vida começa a te respeitar do mesmo jeito que você se respeita. A maior armadilha é acreditar que precisa estar disponível o tempo todo. Não precisa. Você tem todo o direito de se recolher, de dizer não, de sumir um pouco para se reconstruir. A sociedade prega que só quem está presente o tempo todo é confiável, mas isso é mentira. Confiável mesmo é quem tem coragem de se ouvir, de respeitar seus limites, de se retirar antes de se perder. Sêneca já dizia: quem vive para agradar os outros se torna escravo de suas expectativas. E ninguém foi feito para ser escravo, principalmente da opinião alheia. Você é livre. Livre para mudar de rota, para recomeçar, para apagar tudo e escrever uma nova história. Livre para errar, aprender e tentar de novo. Mas essa liberdade só se manifesta quando você para de olhar tanto para fora e começa a cuidar do que sente, do que pensa, do que deseja de verdade. E aí tudo muda, porque quando o olhar vira para dentro, o mundo externo perde força, a ansiedade diminui, a pressa vira foco, o medo vira coragem e a dúvida vira direção. E mesmo que demore para perceber os resultados, continua, porque crescer dói, mas vale. Focar em você pode te afastar de algumas pessoas, mas vai te aproximar de si mesmo. E isso é um encontro sagrado. É quando você para de se esconder e começa a se revelar. É quando você entende que não precisa ser aceito por todos, só precisa ser fiel a si. E essa fidelidade é que vai te guiar nos dias bons e te sustentar nos dias ruins. Foco em si é mais do que escolha. É libertação. Tem gente que vai tentar te fazer sentir culpado por se priorizar. Vai dizer que você mudou, que está egoísta, que só pensa em si. Mas olha só, cuidar de si mesmo nunca foi egoísmo, é responsabilidade. Como é que você vai ajudar alguém se está caindo aos pedaços? Como vai oferecer amor, presença, apoio, se está exausto, perdido, desconectado de quem é? O estoicismo lembra a todo momento: se queres viver uma vida boa, começa pelo domínio de ti. Quem não se conhece, vive à mercê dos outros. E viver assim é se abandonar. Quando você começa a se observar de verdade, vê que muito do que fazia era por medo. Medo de não ser amado, medo de parecer duro, medo de decepcionar. E é aí que se entende o poder do foco, porque quando você se dedica a si mesmo, começa a curar esses medos. Começa a perceber que não precisa ser aceito por todo mundo, nem dar conta de tudo, nem se explicar tanto. Você só precisa estar inteiro, ser coerente com o que sente. E viver com essa verdade, mesmo que doa, é o começo de uma liberdade que não tem preço. A disciplina vira aliada, porque você para de agir só quando tem vontade. Passa a fazer o que é certo mesmo nos dias difíceis. Isso é o que os estoicos chamavam de arete, a virtude no cotidiano. Não é sobre perfeição, é sobre intenção. Você se torna mais firme, mais sereno, mais confiável. Não com promessas bonitas, mas com atitudes silenciosas. A vida muda porque você muda, e nem precisa forçar. É natural. O que vem de dentro tem força própria. E aí você começa a se afastar sem brigar de quem não respeita seu processo. Não tem mais espaço para quem te desestabiliza. Você aprende que distância também é cuidado, que silêncio também é resposta, e que nem toda relação merece manutenção. Algumas precisam mesmo de fim, porque se algo te esgota mais do que te nutre, aquilo não é amor, é dependência, apego ou medo de ficar só. E estar só
quando se conhece, não é solidão, é reencontro, é cura, é pausa que antecede um novo ciclo. A verdade é que tem fases que exigem foco total em você. Não é para sempre, mas é necessário. Você precisa se reconstruir, se fortalecer, se ouvir com mais carinho. Precisa parar de se abandonar, porque se você continuar vivendo para os outros, nunca vai saber quem realmente é. Vai envelhecer com a sensação de ter vivido uma vida emprestada. E a pior coisa do mundo é descobrir tarde demais que você se esqueceu de si mesmo no caminho. Por isso agora é a hora, não amanhã. Agora, respira fundo, coloca a mão no peito. Sente seu coração batendo aí dentro. Isso é vida, isso é presença. E ela está pedindo por atenção. Está pedindo para você voltar para casa. E a sua casa não é o que os outros pensam. É o que você sente quando está em paz. Quando não, precisa fingir. Quando o que você mostra para o mundo é igual ao que carrega por dentro. E para chegar nesse ponto, só tem um caminho. Foco em você. Focar em si não é virar as costas para o mundo, é virar-se para dentro. É entender que tudo que realmente importa começa no silêncio do próprio coração. O barulho lá fora vai continuar. As comparações, as críticas, os julgamentos, tudo isso vai bater na sua porta. Mas quando você se fortalece por dentro, essas batidas não derrubam mais sua estrutura. Você escuta sim, mas não se deixa levar, porque sabe que sua bússola está firme, apontando para o seu próprio norte. E como dizia Marco Aurélio, a tranquilidade vem quando você para de querer controlar o que não pode e começa a comandar o que está dentro. Você não precisa correr atrás de quem não te enxerga, nem implorar por atenção de quem não se importa. Essas lutas só te afastam de si mesmo, só te desgastam. Quando você foca em si, percebe que não é sobre ganhar mais aplauso, é sobre ter mais paz. Não é sobre impressionar, é sobre evoluir. E isso não precisa de palco nem de plateia. Precisa de presença, precisa de compromisso com quem você se tornou, com quem você quer ser e com quem, lá no fundo, você já sabe que é. Muita gente te quer bem, mas nem todo mundo te quer forte. Tem quem prefira ver você fraco, dependente e inseguro, porque é mais fácil manipular assim. Por isso, quando você começa a se priorizar, a se afastar de conversas vazias, a dizer não, com firmeza, prepare-se, vai incomodar. Vai ser chamado de frio, distante, insensível. Mas tudo bem. Você não deve mais sua energia para agradar quem não respeita sua evolução. A verdadeira coragem é essa: seguir firme mesmo quando ser fiel a si incomoda o outro. O estoicismo ensina que é melhor sofrer pela disciplina do que pelo arrependimento. E focar em si é muitas vezes um exercício diário de disciplina. Você vai ter que abrir mão de distrações, cortar excessos, dizer não para prazeres momentâneos em nome de uma transformação mais profunda. Mas a recompensa vem. Vem na forma de uma mente mais tranquila, de uma autoestima mais sólida, de um respeito interno que ninguém mais pode tirar. Você deixa de ser refém do externo e passa a ser dono da própria história. E sabe o que é curioso? Quando você para de correr atrás dos outros, os outros começam a te procurar. Quando você para de provar o seu valor, ele fica evidente. Porque não tem nada mais atraente do que alguém que está bem consigo mesmo, que não precisa da presença do outro para se sentir completo, que compartilha, mas não depende, que ama, mas não se anula. E esse tipo de pessoa não se encontra fácil. Por isso, quando você se torna essa pessoa, o mundo sente. A jornada pode ser solitária no começo, mas ela te prepara para conexões mais verdadeiras, porque ao focar em si, você não se fecha, você se limpa. E quando estiver limpo, inteiro, em paz, aí sim vai poder se abrir sem medo, vai poder construir relações sem carregar pesos que não são seus, vai poder ser você por completo. E isso é liberdade, isso é maturidade, isso é viver com propósito. Quando você começa a focar em si, percebe o quanto se doou em vão. Quantas vezes silenciou sua dor para não incomodar. Quantas vezes se esforçou para manter gente por perto que nem sequer notava sua presença de verdade. E dói ver isso. Dói perceber o quanto se anulou. Mas essa dor é o começo da cura.
Porque só enxergando isso de frente é que você pode mudar. É que você pode dizer chega com firmeza, sem culpa. E aí sim, começa a fazer escolhas conscientes. Escolhas por você, pela sua sanidade, pela sua paz. A calma que você tanto procura não está em outra pessoa, nem num lugar mágico, nem num plano ideal. Ela está no jeito como você se trata, no quanto você se escuta, no quanto você se respeita. Tem gente que vive esperando o mundo mudar para então começar a cuidar de si. Mas o estoicismo ensina o contrário. Começa por você. E o mundo ao redor responde. Marco Aurélio escrevia: se você está perturbado, não é pelos eventos em si, mas pela forma como você os interpreta. Isso muda tudo. A chave está em você. Tem momentos em que a melhor decisão é se retirar. Não para fugir, mas para se preservar. Não para evitar conflito, mas para preservar o que você tem de mais sagrado, sua energia. Quando você entende isso, começa a escolher onde pisa, com quem anda, o que escuta. E não é orgulho, é proteção. Você entende que sua paz é responsabilidade sua e começa a fazer dela um compromisso, um pacto silencioso com seu futuro. E todo dia que você honra esse pacto, se fortalece mais um pouco. Você não precisa mais gritar para ser ouvido, nem se desesperar para ser visto. Quando você foca em si e se torna presença de verdade, você muda o ambiente só de chegar. Porque carrega coerência, força, verdade. E isso é raro. Isso atrai respeito. Mas não o respeito forçado, aquele que vem por medo. É o respeito natural, aquele que nasce quando você mostra com atitudes que se valoriza. E quando isso acontece, tudo muda. Até quem te rodeia começa a mudar o tom, porque sente que agora você não se vende por pouco. Tem uma fase do foco em si que parece solidão, mas é só transição. É como uma reforma interna. Você começa a derrubar o que estava velho, a limpar o que estava sujo, a abrir espaço para algo novo crescer. E nesse processo, muita coisa vai embora. Pessoas, ideias, hábitos. Dá medo, dá saudade. Mas dá força também, porque no fundo você sente que agora sim está indo na direção certa. E isso não tem preço. É uma sensação de estar finalmente vivendo e não só existindo. Aos poucos, as coisas se encaixam. A ansiedade diminui. A mente desacelera. O peito respira melhor, porque você está no seu eixo. Está construindo de dentro para fora. Está fazendo o que o estoicismo sempre ensinou. Viver de forma racional, mas sem perder a alma. Agir com intenção, mas sem abrir mão do que sente. E é aí, nesse equilíbrio, que mora a verdadeira força. Uma força que não precisa provar, só existe. E transforma. A vida sempre vai testar o quanto você realmente se prioriza. Vai colocar situações na sua frente que exigem escolha. Gente que pede mais do que dá. Propostas que parecem boas, mas custam sua paz. Pressões que tentam te empurrar para um lugar que não é seu. E é aí que entra o foco. Focar em si é, muitas vezes, recusar o fácil para conquistar o que é verdadeiro. É escolher o caminho longo porque sabe que ele é o certo. É ter a coragem de dizer, isso não serve mais para mim. Mesmo que doa, mesmo que seja solitário. Quando você se escolhe, tudo começa a se reorganizar. Coisas que antes te prendiam agora perdem força. Pessoas que antes te dominavam, agora já não têm o mesmo impacto. Você percebe que não precisa mais se encaixar, que não é sua obrigação atender expectativas alheias, que sua missão não é ser o que esperam de você, mas sim ser o que nasceu para ser. E isso exige firmeza. Como dizia Epicteto, nenhuma grandeza é possível sem coragem. Coragem de desapegar, de romper padrões, de se reinventar. Focar em si também é olhar com honestidade para dentro. É parar de empurrar sentimentos para debaixo do tapete. É encarar suas sombras, suas dores, seus medos. E não para se punir, mas para se entender. Quando você se entende, para de se sabotar. Para de repetir os mesmos erros. Começa a agir com consciência. E a consciência é o que separa o reativo do racional. É o que diferencia quem vive no automático de quem vive com intenção.
E isso, para os estoicos, é o começo da sabedoria. Tem dias que vai parecer que nada está dando certo, que está andando em círculos, que tudo que você está fazendo não tem resultado. Mas olha, tem. Só que as raízes crescem antes da árvore aparecer. O processo é invisível antes de ser visível. E nesses momentos, o foco em si é ainda mais necessário. É quando você mais precisa confiar no caminho. Sêneca dizia: a vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Então, se você já está plantando com verdade, continua. O fruto vem. Mas vem para quem não desiste de si. Vai chegar uma hora em que você vai se olhar no espelho e reconhecer quem vê ali. Vai ver alguém mais firme, mais leve, mais consciente. E vai lembrar de tudo que enfrentou para chegar ali. Das vezes que teve que calar para não se perder. Das noites em que chorou sem ninguém ver. Dos recomeços silenciosos. E vai sentir orgulho. Porque foi você, por você. Foi a força que encontrou quando achou que não tinha mais nenhuma. E isso ninguém tira. Isso é seu. É a sua raiz. Focar em si é lembrar todo dia que você é o projeto mais importante da sua vida. Que cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alma não é luxo, é necessidade. Que viver em paz consigo mesmo é a base para qualquer outra conquista. E que não importa o quanto tentem te tirar do eixo, enquanto você estiver alinhado com sua essência, nada vai te desestabilizar. De verdade. Você pode até cair, mas agora sabe como levantar, com mais calma, com mais clareza e com muito mais força. Tem uma virada de chave que acontece quando você para de buscar aceitação e começa a buscar coerência. Você não quer mais agradar todo mundo. Quer dormir em paz. Quer olhar para sua vida e ver sentido. Quer parar de se sentir um estranho dentro da própria rotina. E essa virada começa com um movimento silencioso. Voltar para si. Cuidar do que pensa, do que sente, do que permite, do que tolera. Isso é foco em si. E não tem nada mais poderoso do que uma pessoa que se compromete com sua própria verdade, mesmo quando o mundo inteiro quer que ela se cale. A partir desse ponto, você percebe que não precisa de muito para se sentir bem. Começa a valorizar o simples, o essencial. As coisas pequenas ganham valor. Um café tranquilo, um silêncio respeitado, um tempo só seu. Você para de correr atrás do que brilha e começa a buscar o que preenche. E isso muda o jogo, porque o mundo vive tentando te convencer de que você precisa de mais. Mais amigos, mais conquistas, mais curtidas. Mas quando você foca em si, descobre que precisa é de menos. Menos distração, menos cobrança, menos ruído. Você começa a enxergar quem são as pessoas que estavam por perto só enquanto você se esquecia de si. E isso dói, mas liberta, porque ali você entende que presença não é sinônimo de apoio, que tem gente que só permanece enquanto você não cresce, que some quando você muda, que se afasta quando percebe que agora você se ama demais para aceitar migalhas. E tudo bem. O foco em si também é esse filtro. Ele te ajuda a separar quem caminha do seu lado de quem só atrasa sua jornada. No estoicismo, existe uma ideia muito bonita, a de que a verdadeira liberdade vem do autodomínio. Não é o mundo que deve se adaptar a você. É você que deve se adaptar ao mundo, mas sem perder a si mesmo. Isso quer dizer, você pode estar no meio do caos e ainda assim manter a calma. Pode estar cercado de críticas e ainda assim manter a paz. Pode enfrentar a rejeição e ainda assim manter a autoestima. Porque agora seu valor não depende mais do externo. Você sabe quem é, e isso basta. Quando a mente se aquieta, o coração agradece. Isso começa com escolhas simples. Dormir mais cedo, comer melhor, dizer não com mais naturalidade, parar de tentar consertar o outro. Parar de querer salvar quem não quer ser salvo. Focar em si é entender que sua energia é limitada e que ela precisa ser bem usada. Gosto de escrever numa linguagem simples que todos entendam. Por isso, uso muitas suposições e exemplos do dia a dia, porque é ali, na prática, que a mudança acontece.
E aos poucos você vai se tornando alguém mais leve, mais atento, mais inteiro. Vai se tornando referência de paz, de firmeza, de verdade. E não porque grita, mas porque vive com presença. Porque cada passo que dá carrega intenção. Porque cada decisão que toma vem do coração e não da pressão. E isso inspira, isso transforma, não só a sua vida, mas também a vida de quem te observa em silêncio, aprendendo com o seu exemplo. Focar em si não significa ignorar os outros, mas sim reconhecer que você também importa, que suas necessidades são válidas, que sua dor merece cuidado, que seu tempo é precioso. Tem gente que passa a vida se doando demais, se esgotando para manter todo mundo bem, menos ela mesma. E aí vem o cansaço, a frustração, a sensação de vazio. O estoicismo ensina que a virtude começa pela ordem interior. Como Epicteto dizia, não se preocupe em parecer bom, mas em ser bom. E ser bom consigo mesmo é o primeiro passo. Impressionante como tudo começa a mudar quando você se coloca como prioridade. Não de forma egoísta, mas responsável. Você começa a dizer sim com mais consciência e não com mais leveza. Começa a sair de lugares que não te fazem bem. Começa a encerrar ciclos que te adoecem. E isso exige coragem. Porque nem sempre é fácil romper com velhos hábitos, mas necessário. Porque continuar num lugar que te destrói só por medo de mudar é o mesmo que escolher se apagar aos poucos. Tem dias que você vai se sentir tentado a voltar para a zona de conforto. Vai pensar em desistir do processo. Vai sentir saudade do que era familiar, mesmo que fosse doloroso. Mas nesses dias, lembra, você já começou, já deu o primeiro passo, já saiu da neblina. E por isso, não dá mais para viver como antes. A clareza cobra responsabilidade, e você não vai mais conseguir se enganar como antes, porque agora, lá no fundo, você já sabe o que merece, já sentiu o gosto de se escolher. Tem um silêncio que vem quando você se foca. É diferente de solidão. É uma paz que não depende de ninguém, um espaço limpo onde você se ouve melhor, onde sua intuição fala mais alto, onde você se reconecta com sua essência. E esse silêncio assusta no começo, porque a gente foi acostumado a viver no barulho, mas quando você aceita esse espaço, descobre o quanto ele cura, o quanto ele revela, o quanto ele mostra quem você é sem interferência do mundo. Muita coisa bonita nasce quando você para de se distrair com o que não importa. Você começa a ter tempo para si, para ler, para pensar, para caminhar sem pressa, para olhar no espelho e se reconhecer, para fazer as pazes com o passado, para recomeçar se for preciso, e o melhor, sem culpa. Porque agora você entende que se cuidar é um ato de amor. Amor próprio, amor maduro, amor que não depende de aprovação externa para existir. Você está escolhendo viver com intenção. E essa escolha, feita todos os dias, é a semente de uma vida que faz sentido. Você começou. E esse começo é mais do que suficiente para mudar tudo. A direção é mais importante que a velocidade. E se você está indo no rumo certo, mesmo que devagar, já é uma vitória. Como diziam os estoicos, pouco a pouco se vai longe, contanto que você não pare. Quando você começa a respeitar seu ritmo, percebe o quanto se forçou a viver no tempo dos outros, correndo para cumprir expectativas, se culpando por não acompanhar padrões que não foram feitos para você. A comparação é uma armadilha silenciosa. Faz parecer que todo mundo está indo melhor, mais rápido, mais longe. Mas você não sabe o que tem por trás de cada conquista alheia. Só vê a vitrine, não vê o bastidor. E como os estoicos sempre disseram, a felicidade está em viver conforme a sua natureza, não a dos outros. Então, para de correr. Uma corrida que não é sua. Focar em si também é escolher com cuidado o que entra na sua mente. Porque tudo que você consome te molda. As palavras que ouve, as pessoas que acompanha, os conteúdos que assiste, tudo isso constrói sua realidade interna. E se você enche sua mente de ruído, não sobra espaço para clareza. Um dos maiores atos de autocuidado é selecionar o que te influencia. É dizer não para distrações que te afastam de quem você quer ser. E isso exige atenção, porque
Às vezes a distração vem disfarçada de entretenimento, de companhia, de costume. Você começa a reparar que, quando está centrado em si, o tempo rende mais. As tarefas são feitas com mais presença. As decisões são mais certeiras. Por quê? A mente está limpa. E quando a mente está limpa, o coração se expressa melhor. Suas escolhas começam a vir de um lugar mais profundo, mais firme. Você deixa de agir por impulso e começa a agir por consciência. E isso é um dos maiores pilares do estoicismo. Dominar a si mesmo antes de tentar dominar qualquer coisa no mundo. É nesse ponto que nasce uma força silenciosa. Você não precisa mais convencer ninguém de nada. Não precisa justificar cada passo. Você só vive com leveza, com propósito, com verdade. E quem te observa, sente. Sente que você mudou. Que agora suas ações têm raiz. Que sua presença tem firmeza. Isso incomoda quem estava acostumado com a sua versão submissa, mas inspira quem está pronto para crescer também. Porque o exemplo sempre fala mais alto que qualquer discurso. Ao focar em si, você começa a se perdoar também. Perdoa os erros do passado, as decisões ruins, as vezes que se calou demais, que se entregou demais, que se perdeu tentando ser quem não era. Porque entende que tudo isso te trouxe até aqui, que cada queda serviu para construir a consciência que você tem hoje. E isso é lindo. É o tipo de crescimento que não dá para medir em números, mas dá para sentir no peito. E a melhor parte é que esse foco em si não te torna mais duro, te torna mais verdadeiro. Não te afasta das pessoas, te aproxima das pessoas certas. Não te isola, te prepara para conexões mais profundas. Porque agora você sabe quem é, e quem sabe quem é, sabe também o que merece, sabe onde quer chegar, e não se vende por qualquer coisa no caminho. Uma coisa que o foco em si te ensina, rapidinho, é a respeitar o próprio tempo. Às vezes a gente quer mudar tudo de uma vez, quer virar outra pessoa da noite para o dia. Mas transformação verdadeira não acontece com pressa. Ela acontece com constância, com paciência, com aquela escolha pequena feita todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Os estoicos sabiam disso. Eles praticavam a paciência como uma virtude. Não a paciência de quem espera tudo cair do céu, mas a de quem trabalha por dentro enquanto o mundo lá fora corre. Quando você entende isso, para de se cobrar tanto. Começa a valorizar seus pequenos avanços, a comemorar aquele dia em que reagiu com calma, mesmo com vontade de explodir, a reconhecer o esforço que fez para não repetir um velho padrão. Cada passo conta, cada escolha é uma semente, e você está cultivando uma nova versão de si. Isso é grandioso, e nem precisa de reconhecimento externo. Só você sabe o quanto tem lutado, e isso já basta, porque você não vive mais para provar, vive para se sentir em paz. Esse processo também te mostra que nem tudo merece resposta. Tem provocações que você deixa passar, ofensas que não entram mais, gente que fala e você nem ouve, porque agora sua energia está voltada para dentro. Você aprendeu que se reagir a tudo se desgasta. E o que os estoicos diziam? As coisas que nos perturbam não são os eventos, mas a opinião que temos sobre eles. Então, muda a opinião, muda o foco. Deixa que falem, deixa que pensem. Você não precisa mais se explicar. Com o tempo, esse silêncio vira sua armadura. Que não uma armadura fria, mas firme. Você continua sendo sensível, empático, humano, mas agora escolhe com mais cuidado onde coloca sua atenção. Porque entendeu que o que você foca, cresce. Se foca em dor, cresce a dor. Se foca em si, cresce você. E essa clareza muda sua forma de andar pelo mundo. Você não está mais à deriva, está no leme, conduzindo sua própria vida com intenção. Focar em si é também se permitir. Permitir sentir. Permitir descansar. Permitir dizer: isso não me serve mais. É se ouvir com mais carinho. É não se abandonar nas próprias tempestades. Tem gente que só se acolhe quando tudo está bem. Mas e quando tudo desaba? Aí é que você mais precisa de si, de se abraçar por dentro, de não se julgar, de lembrar que até os dias ruins fazem parte
e que todo crescimento vem com desconforto. Isso é natural, isso é humano, e tá tudo bem. Esse caminho que você escolheu não é o mais fácil, mas é o mais verdadeiro. E o mais bonito, você não precisa correr, só precisa continuar, um passo de cada vez, um dia por vez, com consciência, com leveza, com firmeza. E aos poucos, o que antes era esforço vira hábito, o que antes era luta vira paz, e o que antes parecia impossível vira realidade, porque quando você se foca de verdade, a vida inteira começa a se alinhar com quem você é. Tem um ponto nessa jornada em que você para e pensa, caramba, por que eu não comecei isso antes? E a resposta geralmente é simples, medo. Medo do novo, medo de decepcionar, medo de ficar só. A verdade é que o medo sempre vai estar por perto. Mas quando você foca em si, aprende a conviver com ele sem se deixar dominar. Os estoicos não ensinavam a eliminar o medo, mas a agir mesmo com ele. Marco Aurélio dizia, se é suportável, então suporte. Se é insuportável, então pare de se queixar. A força não vem da ausência do medo, mas da escolha de seguir apesar dele. A cada dia que você se escolhe, um pedaço da sua antiga versão se desfaz, e isso assusta. Porque até o que nos fazia mal, quando vira rotina, parece confortável. Mas você está rompendo esse ciclo. Está deixando de ser espectador da própria vida para ser protagonista. Isso exige olhar para si com honestidade. Parar de mentir para si mesmo. Admitir onde tem errado, onde tem se sabotado, onde ainda está se permitindo pouco. E isso não é para se culpar, é para se libertar. O autoconhecimento é o início da liberdade. Focar em si também te ensina a parar de romantizar relações que só te drenam. Começa a enxergar padrões tóxicos que antes pareciam normais. Começa a entender que o amor verdadeiro não te cobra para ser menos, não te diminui, não exige que você se apague. Amor de verdade te impulsiona, te apoia, te respeita. E quando você foca em si, para de aceitar menos do que merece. Porque agora você sabe o valor da sua presença. Sabe o quanto custa estar inteiro. E só entrega isso para quem também vem com verdade. O mais transformador é perceber que a paz que você buscava no outro, no trabalho, nas conquistas, estava aí dentro esse tempo todo. Só esperando um pouco de atenção. Só esperando que você se olhasse com o mesmo cuidado que oferece aos outros. O foco em si é isso, voltar para casa. Se acolher, se respeitar, se perdoar e se reconstruir com paciência, com afeto, com presença. Um passo de cada vez, sem pressa, sem cobrança, só com verdade. E nesse caminho você vai perceber que não precisa de uma vida perfeita para ser feliz. Precisa de uma vida que faça sentido, que seja coerente com o que você sente, com o que acredita, com o que deseja construir. E isso só é possível quando você vive conectado consigo mesmo, quando não precisa mais buscar fora aquilo que já encontrou por dentro. E é por isso que o foco em si não é moda nem egoísmo, é maturidade emocional, é sabedoria aplicada no dia a dia. Você vai perceber que as crises continuam vindo, as dificuldades continuam surgindo, mas agora você está mais preparado, porque construiu uma base firme, porque tem um centro, porque não vive mais no modo reativo, vive com intenção, com discernimento, com equilíbrio, e isso, no fim das contas, é o que diferencia quem apenas sobrevive de quem realmente vive. Tem uma hora em que você entende que não é sobre mudar o mundo, mas sobre mudar o jeito que você caminha por ele. O mundo vai continuar como é, cheio de opiniões, ruídos, pressões. Mas o que muda é a sua postura, sua forma de reagir, sua forma de se posicionar. O foco em si transforma isso. Você para de ser jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias e começa a responder com consciência. E esse é o coração do estoicismo. Não controle os eventos, controle sua resposta a eles. Isso te dá poder, te devolve para si mesmo. Essa mudança não é barulhenta, ela não vem com fogos nem com anúncio, vem no jeito que você começa a falar menos e observar mais. No jeito que você escuta sem absorver tudo,
no jeito que você filtra o que entra e o que sai de você. Focar em si é criar essa barreira saudável entre o que o mundo tenta te impor e o que você escolhe acolher. Não é frieza, é maturidade. É você cuidando da sua saúde emocional como quem protege algo precioso. Porque é isso que você é precioso e merece esse cuidado. Você começa a perceber que a pressa, o excesso e a necessidade de agradar os outros sempre te afastaram de si. E agora não faz mais sentido continuar nesse modo automático. O foco em si desacelera. Tira o peso do tenho que dar conta de tudo e coloca no lugar o vou cuidar do que é essencial agora. E nessa simplicidade, sua vida vai ficando mais leve, mais limpa, mais sua. Como Marco Aurélio escreveu, a simplicidade é o maior dos refinamentos, e de fato é. A paz mora no essencial. Focar em si é entender que você não está em competição com ninguém, que seu único compromisso é ser melhor do que foi ontem, e que cada pessoa tem um caminho diferente, um tempo diferente, uma história única. Quando você aceita isso, para de se comparar. E quando para de se comparar, começa a se conectar de verdade. Com os outros, com o momento presente, com sua própria evolução. Porque agora você anda no seu passo, respeita seu tempo e celebra suas conquistas, por menores que pareçam. Tem gente que vai dizer que você se afastou, que mudou. E vai dizer isso como crítica. Mas quem disse que mudar é problema? Você não foi feito para ficar igual a vida toda. O crescimento exige mudanças, exige afastamentos, exige escolhas difíceis. E tá tudo bem. Quem entender, vai ficar. Quem não entender, vai seguir outro caminho. E ambos estarão certos. Porque o foco em si também ensina isso. Aceitar que nem todo mundo vai caminhar com você até o fim. E que tudo bem. No fim das contas, tudo o que você quer é viver em paz consigo mesmo, dormir tranquilo, sentir orgulho de quem você está se tornando. E isso não vem de fora. Não vem de elogios, de status, de validação. Vem de dentro, do seu compromisso diário com sua evolução, do seu esforço silencioso para ser alguém melhor, do seu foco em si, constante, firme, sincero. É isso que transforma tudo. Chega um momento em que você começa a dizer não com mais naturalidade, sem culpa, sem drama, sem se explicar demais. Só diz não porque entendeu que o sim custa caro quando vai contra o que você sente. Antes, você aceitava tudo para evitar conflito, para ser legal, para não desagradar. Mas esse velho sim te cansava, te quebrava por dentro. Agora o foco em si te deu um novo filtro, um novo termômetro. E você só aceita o que faz sentido, o que respeita sua paz, o que te aproxima de quem você quer ser. Esse movimento de negar o que te enfraquece também abre espaço para o que realmente importa. Quando você diz não para distração, sobra tempo para seu projeto. Quando diz não para gente vazia, sobra energia para suas conexões reais. Quando diz não para pressões externas, sobra presença para ouvir sua intuição. O foco em si é como uma faxina. Vai tirando o excesso, vai clareando o caminho, e o que antes era confusão, agora é direção. Você vê com mais nitidez que onde tem clareza, tem força. Focar em si também ensina a viver no agora. Você para de remoer o passado e de sofrer por antecipação. Começa a agir no presente, e isso muda tudo, porque o presente é o único tempo que você pode transformar. O passado já passou. O futuro ainda não chegou, e o agora está aqui pedindo atitude. O estoicismo insiste nisso. A felicidade depende de nós mesmos. E onde ela mora? No momento presente, no passo que você dá hoje, no cuidado que você tem agora, no que você escolhe construir com o que tem em mãos. É nesse processo que você aprende a lidar com os altos e baixos com mais maturidade. Os dias ruins não te destroem mais. Você sente, claro. Mas agora entende que tudo passa, que cada fase tem seu ciclo, que você não é a tristeza do momento, nem o problema, que enfrentou. Você é quem observa tudo isso e decide como vai reagir. Isso é força, isso é autocontrole, isso é estoicismo aplicado na prática. Como dizia Sêneca,
A sorte favorece a mente preparada. E você está se preparando todo santo dia. Gosto de escrever numa linguagem simples, que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. Porque o que vale é o que funciona na prática. E na prática, o foco em si muda até o jeito como você se alimenta, como dorme, como trata seu corpo. Você começa a se cuidar não por vaidade, mas por respeito. Respeito pelo seu templo, pela sua casa interior. Porque tudo começa aí, no jeito como você se trata quando ninguém está vendo. A grande virada acontece quando você entende que a vida não vai te dar paz. Você é quem constrói essa paz. A cada decisão, a cada limite, a cada recomeço. Focar em si é sair do papel de vítima e assumir o de protagonista. É parar de apontar culpados e começar a encontrar caminhos. E por mais difícil que seja no começo, essa é a escolha mais libertadora que você pode fazer. Você começa a se dar conta de que não precisa de permissão para se transformar. Quantas vezes você se segurou por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes deixou de agir por receio de parecer estranho, ingrato ou radical? Mas quando o foco em si se torna prioridade, essas vozes perdem força. O julgamento dos outros ainda existe, mas já não te paralisa. Porque você entendeu que ninguém mais vai viver as consequências das suas escolhas, só você. E se é você quem paga o preço, então é você quem decide o caminho. Essa consciência traz autonomia. Você para de esperar por um sinal, por um incentivo, por alguém que venha te resgatar. Começa a agir com o que tem, no lugar onde está, do jeito que é possível hoje. E isso é grandioso. Porque tem muita beleza nesse movimento discreto de quem não se entregou, de quem levanta mesmo cansado, de quem recomeça mesmo sem certeza, de quem segue mesmo com medo. O estoicismo é isso, agir com razão, mas também com coragem. Não viver pelo ideal, mas pelo possível, pelo necessário, pelo agora. Com o tempo, você também aprende a se observar sem se julgar tanto. Antes, cada erro era um motivo para se punir. Agora, é uma chance de entender, de ajustar, de crescer. Você percebe que a autocrítica exagerada não educa, paralisa. E que o autoamor não é se passar a mão na cabeça, mas se dar a chance de fazer diferente. Quando foca em si, você entende que é uma construção em andamento e que todo processo precisa de espaço para amadurecer, de paciência, de compaixão e, a cada pequeno avanço, sua confiança cresce. Não aquela confiança arrogante que precisa se mostrar, mas uma confiança silenciosa, sólida, que vem do autoconhecimento. Você começa a andar mais reto, a falar com mais clareza, a olhar nos olhos sem medo, porque está inteiro, está presente. E essa energia muda tudo ao seu redor. Você não precisa se impor, basta estar. E quem te observa sente que agora você se respeita. E por isso, exige respeito também. Focar em si transforma até a forma como você lida com o fracasso. Antes, qualquer queda te fazia duvidar de tudo. Agora, você vê o erro como parte do caminho, como parte do treino. Os estoicos falavam disso, o tempo todo. O homem forte não é o que nunca cai, mas o que sabe levantar com mais sabedoria. Você aprende com o tropeço, aprende com o silêncio, aprende até com a rejeição, porque tudo ensina. E quem está focado em si, não desperdiça. Aprendizado. E quando percebe isso, a pressa vai embora. Você já não quer mais tudo para ontem. Quer viver com mais presença, com mais profundidade, com mais intenção. Quer aproveitar o processo, sentir o agora, viver com propósito, porque entendeu que a vida não acontece só quando as coisas dão certo. Ela acontece o tempo todo, e que focar em si não é se isolar do mundo, mas se alinhar com ele, começando por dentro. À medida que o foco em si se aprofunda, você passa a entender o valor do silêncio. E não é só o silêncio do ambiente, mas o silêncio interno, aquele espaço onde você ouve seus pensamentos sem barulho externo interferindo, onde você percebe o que é seu e o que é só ruído emprestado dos outros. Quando a mente se aquieta, a verdade aparece.
E com ela vem uma clareza que transforma tudo. Os estoicos sempre buscaram isso, a tranquilidade de espírito. E essa tranquilidade não se compra, se cultiva, com tempo, com escolhas, com consciência. Você começa a respeitar mais seus ciclos. Percebe que não é máquina, que tem dias de expansão e dias de recolhimento. Tem fases em que você brilha e fases em que precisa se fortalecer em silêncio. O foco em si ensina a honrar esses ritmos. Ensina a parar quando precisa, a retomar, quando estiver pronto, a seguir seu compasso sem se sentir culpado. Porque viver bem não é manter uma performance constante, é viver de forma autêntica, respeitar sua natureza, suas pausas, seus limites. Isso é maturidade emocional. Com o tempo você para de se sabotar, começa a identificar os gatilhos que te derrubam, os hábitos que te enfraquecem, as palavras que você repete para si e que só te afundam. E nesse momento você escolhe mudar a narrativa, escolhe trocar o não consigo por estou aprendendo, o eu sou assim por estou em evolução, porque percebe que o que você diz para si todos os dias se torna crença. E o que você acredita, você vive. O foco em si reescreve essas histórias e te dá o poder de criar uma versão mais forte, mais leve, mais sua. Tem uma paz que nasce quando você aceita que não precisa mais provar nada para ninguém. Que sua vida não é um palco, nem um teste. Que você pode simplesmente ser. E ser já é o bastante. Isso te liberta. Te dá um sossego no peito, porque você para de carregar peso extra, de tentar sustentar máscaras, de manter aparências. Você entende que a verdade, mesmo que assuste no início, traz alívio. E que viver em paz com sua consciência vale muito mais do que qualquer aprovação temporária. Gosto de escrever numa linguagem simples, que todos entendam. Por isso, uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. E falando nisso, olha como tudo muda quando você começa o dia perguntando a si mesmo: o que eu preciso hoje? Em vez de o que esperam de mim? Essa pergunta é poderosa. Ela te conecta, te ancora. Te lembra que você também é prioridade, que suas necessidades importam, que sua voz interna vale tanto quanto qualquer demanda externa, e quanto mais você se cuida, mais percebe que tudo que antes parecia urgente agora pode esperar. Que nem tudo precisa de resposta, nem toda notificação merece sua atenção, nem toda crítica merece reação. O foco em si te treina para essa sabedoria, a de escolher suas batalhas, preservar sua energia e seguir firme no que realmente importa. Sem distração, sem ruído, só você com você. E isso basta. Chega uma hora em que você percebe. O que te mantinha preso não era o outro, era sua própria falta de decisão. Você esperava mudança de fora, enquanto deixava sua vida em pausa. Mas o foco em si rompe esse ciclo. Ele mostra que você não precisa esperar por ninguém para começar. Começa com um passo. Começa no silêncio. Começa no momento em que você se olha no espelho e diz: agora sou eu por mim. E essa simples escolha muda tudo, porque não tem ninguém mais qualificado para cuidar da sua vida do que você mesmo. A partir daí, tudo ganha outra perspectiva. Os problemas continuam existindo, mas você para de se afogar neles. Começa a entender que desafio faz parte do caminho e que crescer muitas vezes é desconfortável. O estoicismo fala muito sobre isso. Marco Aurélio lembrava: se algo está em sua natureza, então é possível, e se é possível, é suportável. A dor passa, a crise ensina, e você segue, mais forte, mais firme, mais consciente de quem é e do que não aceita mais. Focar em si também afasta o vitimismo. Você para de apontar o dedo, de culpar o mundo, de buscar justificativa em todo canto, e começa a fazer o que precisa ser feito. Começa a assumir o que sente, o que escolhe, o que permite. Isso assusta no começo, mas depois vira liberdade, porque o poder volta para suas mãos. E aí você entende que não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa mudar o que está ao seu alcance hoje. Um hábito, uma escolha, uma resposta diferente. A construção começa pequena, mas cresce com consistência. Você vai se surpreender com a força que surge quando deixa de depender dos outros para estar bem.
Quando você foca em si, cria uma base, um chão firme. E isso te ajuda a não cair em qualquer armadilha emocional, a não se perder em promessas vazias, a não viver em função do que os outros dizem ou pensam, porque agora você tem critério, tem filtro, tem raiz. E como dizia Sêneca, ninguém é mais livre do que aquele que se domina. Gosto de escrever numa linguagem simples que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. E nesse contexto, pensa só, quantas vezes você adiou sua própria vida esperando reconhecimento? Quantas vezes não começou algo por medo de não ser bom o bastante? O foco em si elimina isso, porque você não age mais para provar, age para viver, para crescer, para se desenvolver por você, e não para aplausos. E essa motivação interna é o que sustenta tudo nos dias difíceis. E aí a vida começa a te tratar diferente. As pessoas sentem. A energia muda. Você começa a atrair situações mais alinhadas, oportunidades mais reais, relações mais recíprocas. Porque o que vem de fora é reflexo do que você constrói por dentro. E quando o seu interior é bem cuidado, o mundo externo não te abala mais com facilidade. Você continua firme, mesmo quando tudo ao redor balança, porque agora quem guia sua vida é você. A vida vai continuar testando seu foco. Vai aparecer gente dizendo que você mudou, tentando te puxar para o antigo padrão. Vai surgir oportunidade, com cara boa, mas com preço alto demais, sua paz. E nesses momentos o que vai te manter firme é lembrar quem você é agora. O foco em si não é algo que se conquista e pronto. É algo que se cultiva dia após dia. É uma escolha constante, como um músculo que você fortalece. Se parar de exercitar, enfraquece. Mas se mantiver o compromisso, ele te sustenta mesmo, nos dias mais turbulentos. Com o tempo, você começa a ver o valor de estar só, não como solidão, mas como reconexão. O silêncio já não assusta, a ausência já não fere, porque agora você se basta. E isso não significa que não queira companhia, significa que não precisa se perder para tê-la. O estoicismo sempre ensinou isso. A verdadeira felicidade é não precisar de muito. E essa independência emocional é uma das maiores vitórias que alguém pode conquistar. É ela que te dá liberdade para escolher com o coração leve, sem carência, sem desespero. Você aprende também a não discutir o óbvio. Para de tentar convencer quem não quer entender. Para de se justificar para quem já decidiu não te ouvir. Isso poupa energia. Isso preserva sua paz. Tem lutas que não valem o esforço. Tem diálogos que só servem para te desgastar. Quando você foca em si, começa a escolher melhor até suas batalhas. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Como disse Epicteto, se alguém te ofende, é sua interpretação que te machuca. Então muda a interpretação. E segue. A firmeza que você conquista por dentro começa a refletir em cada detalhe. No tom da sua voz, no jeito que você anda, na forma como se posiciona. Você já não aceita qualquer coisa. Já não abaixa a cabeça para manter ambiente. Já não se molda ao que não te representa. E isso incomoda quem se beneficiava da sua fraqueza, mas inspira quem também quer crescer. Porque quando alguém se foca de verdade, vira farol, ilumina caminhos sem nem perceber. E isso é bonito demais de ver. Gosto de escrever numa linguagem simples, que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. E nessa jornada de foco em si, tem algo que ninguém te conta. Às vezes, o que te impede de evoluir não é o mundo, nem os outros. É o apego à sua versão antiga. Aquela que se fazia de pequena, que buscava permissão, que se escondia atrás de desculpas. E para crescer, você vai ter que se despedir dela. Vai ter que desapegar do que já foi confortável, mas agora te limita. E aí, tudo começa a fluir. O que antes parecia confuso, começa a se esclarecer. O que antes parecia difícil, começa a fazer sentido. Porque agora, você não está mais reagindo ao mundo. Está criando o seu. Um passo de cada vez. Uma escolha por dia. Um compromisso silencioso. Com o que realmente importa. Você. Com o passar do tempo,
você percebe que não precisa mais correr atrás de nada que te deixa ansioso. Tudo que exige que você se desconecte de si para conseguir não vale o preço. A tranquilidade que o foco em si traz te mostra que não é sobre ter mais, mas sobre ser mais inteiro, mais coerente, mais real. O estoicismo sempre falou sobre isso. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando você cuida do que pensa, do que sente, do que cultiva por dentro, sua vida inteira começa a refletir essa qualidade. Você começa a enxergar as armadilhas emocionais que antes te pegavam fácil. Gente que te manipulava com culpa. Situações que te prendiam pelo medo. Você vê com mais clareza agora, porque quando você foca em si, a sensibilidade não te enfraquece, ela te protege. Você sente, sim, mas escolhe com sabedoria. E, quando o coração e a razão trabalham juntos, a chance de cair em cilada diminui. Você não se ilude mais fácil, não entra em ciclo destrutivo, porque agora você está presente. E presença é escudo. Essa presença também te ajuda a identificar o que ainda precisa ser curado. Às vezes, não é o outro que te faz mal. É uma ferida sua que ainda está aberta. E o foco em si te permite olhar para isso sem medo, sem vergonha, sem negar. Você se acolhe, se entende, e nesse processo vai cicatrizando de dentro para fora. E essa cura silenciosa começa a refletir em tudo, nas suas relações, na sua fala, no seu olhar. Você se torna mais leve, mais firme, mais inteiro. Focar em si não é sobre se fechar para o mundo, mas sobre abrir espaço para o que é verdadeiro. Você começa a atrair pessoas que te veem de verdade, que não querem te moldar, mas caminhar junto. Relações que não cobram presença constante, mas valorizam a conexão sincera. E isso só acontece quando você já aprendeu a estar bem sozinho. O amor maduro nasce da completude, não da carência. E isso vale para tudo: amizades, família, trabalho. O que é real respeita seu processo. O que é verdadeiro soma, nunca suga. Gosto de escrever numa linguagem simples que todos entendam. Por isso, uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. E tem uma imagem que pode ajudar aqui. Focar em si é como cuidar de um jardim. Você tira o mato, rega o que importa, espera o tempo certo. Tem dia de sol, tem dia de tempestade. Mas se você cuida com constância, ele floresce. Pode não ser no ritmo dos outros, mas floresce. E quando floresce, quem olha de fora vê beleza. Mas só você sabe o quanto teve que lutar para chegar. E quando você chega nesse ponto, começa a inspirar sem nem perceber. Porque agora você não fala sobre mudança. Você vive a mudança. E isso toca as pessoas. Porque exemplo arrasta. E quando você se torna exemplo de foco, de paz, de firmeza, o mundo ao seu redor começa a se transformar também. Tudo começa em você. E é por isso que esse foco vale tanto. Tem um tipo de paz que só chega quando você se liberta da necessidade de controlar tudo. Antes, você queria entender o porquê de cada coisa. Queria garantir que tudo saísse como o planejado. Queria ter certeza antes de agir. Mas com o tempo, o foco em si te mostra que a vida não é sobre controle, é sobre preparo. É sobre estar pronto por dentro, mesmo quando tudo fora parece incerto. Os estoicos diziam: treine-se para aceitar o que não pode mudar. E é isso que te dá tranquilidade. Parar de brigar com o inevitável e começar a fortalecer o que está ao seu alcance. Você percebe que o maior controle que existe é o domínio próprio. É a capacidade de não reagir com impulsividade, de não se perder em crises, de manter a serenidade quando tudo aperta. E esse controle não vem de fora, vem de dentro. Ele se constrói no silêncio, na prática, na repetição. É como fortalecer um músculo invisível. E cada vez que você escolhe o equilíbrio ao invés do desespero, você cresce. Cada vez que você se respeita num momento difícil, você se honra. E isso constrói uma autoestima que ninguém derruba. Nesse ponto da caminhada, você para de querer ser entendido por todos, porque entende a si mesmo. Antes você gastava energia tentando explicar suas escolhas,
justificar suas mudanças, fazer os outros verem o que você via. Agora, você sabe que nem todo mundo vai acompanhar seu ritmo, e tá tudo bem. O foco em si te ensina que a compreensão alheia é bônus, não obrigação. O importante é que você saiba o que está fazendo e por que está fazendo. E isso basta. Isso sustenta. Você também começa a proteger mais sua energia. E não é por egoísmo, mas por respeito. Percebe que não precisa participar de toda a conversa, nem estar presente em todo lugar, nem dar opinião sobre tudo. Aprende a dizer não sei, não vou e não quero. E descobre o quanto isso te alivia, porque se antes você fazia de tudo para manter relações, agora você só mantém o que também te mantém. E isso muda tudo. Isso filtra. Isso fortalece. Gosto de escrever numa linguagem simples que todos entendam. Por isso uso muitas suposições e exemplos do dia a dia. E tenho uma ideia que resume bem esse ponto. Focar em si é como fechar algumas portas, não por orgulho, mas porque você finalmente entendeu que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com o que não te leva a lugar nenhum. É saber sair de lugares onde você já aprendeu o que precisava. É entender que fechar ciclos não é rejeição, é maturidade. A melhor parte é que, quando você vive assim, cada pequena coisa ganha um novo valor. Um tempo sozinho não é mais vazio, é descanso. Um não dito com firmeza não é grosseria, é autocuidado. Uma mudança de direção não é fracasso, é sabedoria. E tudo isso vem do mesmo lugar, do foco, da atenção que você passou a dar para si mesmo, da escolha diária de cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alma. Essa escolha te salva, dia após dia. Chegando ao fim dessa caminhada, você olha para trás e entende o quanto cresceu. Não foi um crescimento barulhento, nem cheio de aplausos. Foi um crescimento interno, firme, silencioso. Aquele que só você sabe. Que aconteceu no meio das suas dúvidas, dos seus medos, das suas quedas. Mas também no meio da sua coragem, da sua persistência, da sua decisão de continuar mesmo quando tudo dizia para parar. O foco em si não foi só uma escolha. Foi um ato de coragem diária, de quem entendeu que a própria paz vale mais do que qualquer aprovação externa. Você agora sabe que não precisa ser perfeito, que vai errar, vai cair, vai se perder às vezes, mas também sabe que tem a força de se levantar quantas vezes forem necessárias, porque agora existe raiz, existe clareza, existe direção. E os estoicos sempre lembraram disso. O que importa não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Sua reação mudou, sua postura mudou, e isso já faz de você uma nova pessoa, mais forte, mais centrada, mais consciente. Focar em si não foi egoísmo, foi sobrevivência, foi maturidade, foi amor próprio. E esse amor próprio não se parece com o que o mundo vende por aí. Ele não é vaidade, nem soberba, nem isolamento. Ele é a base sólida onde você constrói tudo. Seus relacionamentos, seus projetos, suas decisões. Porque agora tudo nasce do seu centro. De um lugar onde tem verdade, onde tem intenção, onde tem você inteiro, e não pela metade tentando agradar quem nem percebe sua entrega. A cada novo dia você se escolhe de novo, e essa repetição te transforma. O que antes era difícil, agora é natural. O que antes doía, agora ensina. O que antes te travava, agora te empurra para frente, porque você parou de lutar contra o que sente e começou a acolher quem é. E nessa aceitação encontrou força, encontrou clareza, encontrou direção. Tudo começa a fazer sentido quando você entende que não precisa mais viver para fora, pode viver para dentro, e isso já é suficiente. Você não precisa mais se explicar, não precisa se provar. Sua vida já é argumento suficiente. Seu silêncio já é resposta. Sua paz já é prova. Porque agora você sabe o que vale, o que quer, e principalmente o que não aceita mais. Isso não é orgulho, é maturidade. É o resultado de quem aprendeu com calma e intenção a cuidar de si como prioridade. E isso vai ecoar em tudo, nos seus hábitos, nas suas palavras, no seu olhar. As pessoas vão perceber.
sem que você diga uma só palavra. Agora que você chegou até aqui, leve isso com você. Quanto mais você se conhece, menos se perde. Quanto mais se fortalece, menos se abala. Quanto mais se respeita, mais a vida te respeita de volta. Continue focando em si, porque tudo o que você quer construir, paz, propósito, conexão, realização, começa dentro de você. E a partir de hoje, você já sabe o caminho. Ele começa em silêncio e termina em liberdade. Curtiu esse conteúdo? Então, se inscreva. Agora no canal Estoicismo Racional, deixe seu comentário dizendo o que mais te tocou e compartilhe com alguém que precisa começar essa transformação hoje. Sua jornada começou e a próxima escolha depende só de você.